Em 1º de julho de 1949, o Papa Pio XII emitiu um decreto intitulado Decretum contra Communismum, no qual afirmava que o comunismo é intrinsecamente perverso. Os fiéis que professam a doutrina materialista e anticristã dos comunistas, e sobretudo os que a defendem ou propagam, incorrem ipso facto em excomunhão reservada à sé apostólica. Esse documento estabeleceu oficialmente que não é lícito aos católicos filiar-se ao Partido Comunista. Não é lícito apoiar ou colaborar conscientemente com sua propaganda. Publicações comunistas não podem ser editadas, difundidas ou lidas sem justa causa. Quem professa ou defende conscientemente o comunismo incorre em excomunhão automática. Mas nesse ponto surge uma questão inevitável. Ao longo da história, a Igreja conviveu com as mais variadas formas de governo: monarquias, impérios, repúblicas, democracias e até regimes mais autoritários. Porém, poucas ideologias receberam uma condenação tão explícita e sistemática quanto o comunismo. Por quê? Porque a Igreja não diz apenas que o comunismo é um erro político. Por que usa a expressão intrinsecamente perverso? O que há no comunismo que não é apenas discutível, mas incompatível com a fé católica em sua própria raiz? Para responder a essas perguntas, precisamos entender 3 aspectos fundamentais que tornam o catolicismo incompatível não só com o comunismo, como também com qualquer ideologia materialista. São eles: metafísica, antropologia filosófica e moral. Agora, precisamos entender a importância desses 3 elementos para essa questão. Existe um erro muito comum quando se discute política. Muitas pessoas imaginam que sistemas políticos são apenas modelos administrativos moralmente inertes que existem com a única finalidade de organizar a sociedade de forma neutra. Mas isso não é verdade. Toda visão política está fundada sobre uma visão moral. E toda moral, por sua vez, pressupõe uma certa visão do que é o ser humano. E essa visão do ser humano só faz sentido dentro de uma determinada concepção de realidade. Em outras palavras, existe uma hierarquia de ideias. A metafísica responde: o que é real? A antropologia filosófica responde: o que é o homem dentro dessa realidade? A moral responde: como esse homem deve agir? E a política responde: como devemos organizar a vida em sociedade? Política é moral aplicada, moral é antropologia aplicada e antropologia é metafísica aplicada. Portanto, se quisermos entender seriamente por que existe essa incompatibilidade entre o catolicismo e o comunismo, precisamos começar pelos seus fundamentos filosóficos. De um lado, temos o realismo metafísico clássico da tradição católica, desenvolvido principalmente por São Tomás de Aquino. Do outro, o materialismo histórico dialético, formulado por Karl Marx e Friedrich Engels. E aqui encontramos 2 visões de realidade distintas. E não estamos falando de uma diferença superficial, mas de 2 modos incompatíveis de compreender o que é real. A tradição católica, nesse contexto, pode ser sintetizada em 3 afirmações principais. Primeiro, a realidade não se reduz à matéria. Ou seja, o ente finito não possui em si mesmo a razão última do seu existir. Por isso, a ordem do ser remete a um fundamento transcendente, compreendido como ato puro e causa primeira de tudo que existe. Segundo, o homem possui uma natureza real e estável. Ou seja, embora seja historicamente condicionado e culturalmente configurável em seus acidentes, não é indefinidamente maleável em sua essência, pois há uma estrutura ontológica que determina o que significa ser humano. Terceiro, a natureza é finalística, isto é, as coisas possuem uma finalidade própria, e a ação humana, enquanto procede de uma natureza racional criada por Deus, tende objetivamente ao bem. Por isso, na tradição católica, a moral não é uma invenção arbitrária da sociedade, mas está enraizada na própria estrutura ontológica do ser humano e da ordem da realidade. Em resumo, na visão católica, a realidade não é um amontoado cego de matéria que simplesmente apareceu do nada. O próprio fato de as coisas existirem aponta para um fundamento último, aquilo que a filosofia clássica chama de Deus. O ser humano, por sua vez, também não é uma folha em branco infinita que a história molda como quiser. Nós mudamos culturalmente, sim, mas existe uma natureza humana real que define o que significa ser uma pessoa. E mais, a realidade não é moralmente neutra. As coisas têm uma ordem, têm finalidade.
e porque o ser humano é um ser racional criado por Deus, o seu modo de agir não é arbitrário, ele está objetivamente relacionado ao bem. Já o materialismo histórico dialético, formulado por Karl Marx, parte de pressupostos profundamente diferentes. E aqui reduzi eles a 3 pontos centrais. Primeiro, a matéria é a única realidade fundamental. Isto é, tudo o que existe é compreendido em última instância como um processo material em movimento. Não se admite uma ordem de ser espiritual subsistente ou independente da realidade material. Segundo, o marxismo clássico rejeita a ideia de uma natureza humana fixa. Aqui, o homem é entendido como um ser historicamente constituído, cuja consciência e forma de vida são condicionadas em última instância pelas relações materiais de produção. Terceiro, a realidade é interpretada de forma dialética e histórica, não teleológica. Ou seja, o marxismo substitui a explicação finalística clássica por uma interpretação dialético-histórica da realidade. Assim, não se conhecem fins naturais objetivos escritos no ser das coisas. O devir histórico é explicado pelas contradições internas dos processos materiais e por sua expressão na luta de classes. Em suma, no catolicismo, vimos que o ser humano não é uma folha branca infinita e que possui uma natureza real e estável criada por Deus que determina o que significa ser uma pessoa. Sua racionalidade, sua liberdade, sua dignidade e, consequentemente, seus direitos não surgem do acaso, estão enraizados na ordem objetiva do ser. Já no marxismo clássico, a realidade é entendida como matéria em movimento e em constante transformação histórica. O homem, nesse quadro, é principalmente produto das condições materiais e das relações sociais. Sua consciência, sua identidade e até sua própria moral são moldadas pelas estruturas econômicas e históricas em que está inserido. Ou seja, as duas visões metafísicas levam a duas visões profundamente diferentes do que é ser humano. E são nessas diferenças fundamentais que se entende porque a moral e a política também se tornam incompatíveis. Porém, apesar da incompatibilidade entre esses dois sistemas ser evidente, uma questão ainda permanece. Por que o Papa Pio XII usa a expressão intrinsecamente perverso para se referir ao comunismo? Essa expressão não é retórica vazia, ela é extremamente forte no vocabulário moral da Igreja. Para entendê-la corretamente, precisamos dar um passo além. O ponto central é que o comunismo marxista não é apenas uma teoria econômica. Ele se apoia numa estrutura metafísica e antropológica que gera uma determinada forma de normatividade moral relativista. Dentro do quadro teórico marxista, os direitos não são entendidos como naturais e intrínsecos à pessoa humana, mas como construções históricas subordinadas às necessidades do processo revolucionário. E é precisamente dentro dessa lógica interna que certas práticas historicamente associadas aos regimes comunistas, como repressões sistemáticas, perseguições e até extermínios em massa, se tornam, ao menos em tese, conceitualmente inteligíveis e politicamente justificáveis. Para tornar isso mais claro, vamos fazer um exercício mental. Imagine um país socialista fictício enfrentando uma grave crise demográfica. A população está envelhecendo rapidamente, a força de trabalho diminuirá no futuro e o próprio projeto econômico entrará em colapso por falta de mão de obra. Diante desse cenário extremo, um membro da liderança propõe uma solução radical e profundamente desumana: promover uma política sistemática de copulação não consensual e violenta, com o objetivo de forçar o aumento da natalidade e, assim, recompor a futura força de trabalho. Na moral católica clássica, um ato desses é intrinsecamente mau, isto é, não pode ser justificado por nenhum fim. Por outro lado, em um quadro moral materialista no qual não existem direitos naturais intrínsecos à pessoa, a moral é subordinada às necessidades históricas, e o critério último é o avanço do processo revolucionário, abre-se a possibilidade de racionalizar e justificar até mesmo uma medida tão brutal e desumana como essa, caso fosse interpretada como funcionalmente necessária ao projeto histórico. Aqui cabe um aviso muito importante. Não estou dizendo que todo marxista, sem exceção, defenderia algo assim. Estou tratando exclusivamente das implicações morais que decorrem da estrutura teórica da ideologia. Uma das consequências históricas desse relativismo moral foi que, na União Soviética, por exemplo, o chamado inimigo de classe passou a ser interpretado não apenas como um opositor político,
mas como um obstáculo objetivo ao progresso histórico. Nesse contexto, a repressão podia ser racionalizada como uma exigência necessária para proteger o curso da revolução. Assim, as purgas, o sistema de campos de trabalhos forçados, a repressão política sistemática e tragédias como o Holodomor foram justificadas internamente como instrumentos de defesa e consolidação do projeto revolucionário. Ou seja, as atrocidades cometidas foram justificadas como ações necessárias para o desenvolvimento de um fim superior, e não como simples manifestações de maldade arbitrária. Vale destacar que o objetivo dessa análise não é absorver moralmente os agentes envolvidos, mas indicar que o próprio sistema oferecia categorias conceituais que tornavam tais práticas inteligíveis e justificáveis dentro de sua lógica interna. Portanto, torna-se fácil entender o posicionamento do Papa Pio XII. Na teologia moral católica, a expressão intrinsecamente perversa não é meramente retórica ou emocional. Ela quer dizer que estamos diante de uma realidade cuja própria estrutura é desordenada em relação ao bem, independentemente das intenções subjetivas ou das circunstâncias históricas. A condenação do Papa Pio XII não se dirige simplesmente a erros políticos contingentes, mas ao que ele identifica como pressupostos filosóficos e morais incompatíveis com a visão cristã do homem e da sociedade. Em outras palavras, não se trata apenas de abusos ocasionais nem de aplicações equivocadas. Trata-se de algo que, por sua lógica interna, entra em conflito com a ordem moral objetiva. Se uma doutrina nega uma ordem moral objetiva fundada no ser, rejeita direitos naturais inerentes à pessoa e subordina o indivíduo a processos históricos coletivos, ela enfraquece ou até mesmo remove os limites morais que protegem a dignidade humana. Nesse cenário, abre-se espaço para que violações graves contra a pessoa possam ser racionalizadas. E é por isso que, na perspectiva da Igreja, não se trata apenas de uma divergência política ou econômica, mas de uma incompatibilidade moral de princípio. Em última análise, a questão não é meramente política, é metafísica. Quando se abandona a ideia de que o ser humano possui uma dignidade objetiva, dada por Deus, abre-se a porta para que o homem seja reduzido a instrumento de projetos ideológicos. A história do século XX mostrou isso com clareza dolorosa. Quando o bem e o mal se tornam relativos ao interesse do Estado ou da revolução, a pessoa humana rapidamente deixa de ser fim e passa a ser meio. A cosmovisão cristã, porém, afirma algo radical. Cada pessoa tem valor intrínseco, irrevogável, porque é criada à imagem de Deus. E é exatamente essa verdade que fornece o fundamento mais sólido já conhecido para a dignidade humana. Como já advertia Fyodor Dostoiévski, se Deus não existe, tudo é permitido.